Olá, queridos. Chegamos ao final do trimestre. Hoje, a 13ª aula. Nós vamos falar sobre a multiforme sabedoria de Deus, sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Graças a quem? A maravilhosa sabedoria de Deus. Vamos orar então. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, que nosso entendimento seja realmente aberto, Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem para cada um dos meus irmãos e irmãs, para a minha vida, para os nossos ministérios, para que a gente possa realmente te servir, papai, com sabedoria, buscando sempre do alto, papai, o abastecimento necessário para cada dia, a provisão, Deus, necessária para cada dia, para cada momento, na dependência de um Deus vivo, de um Deus eterno, de um Deus cheio mesmo de graça e de sabedoria. Muito obrigado, papai. Nós somos gratos ao Senhor e nós pedimos, Deus, que a tua bênção venha sobre nós nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Vamos então ao texto de Efésios. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Muito interessante, a fé nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, aquele que se aproxima dele, que tenha fé. Se ele retroceder, o Senhor fala que a minha alma não se compraz nele, não se alegra nele. O meu justo viverá pela fé. Mas, se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. É isso que o Senhor tem para nós, que nós tenhamos fé. Uma palavra tão pequenininha, mas tão poderosa no dia que nós temos vivido hoje. Para hoje, a minha palavra para você é que você tenha fé naquele que é o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Nele nós somos capazes. A introdução, ela é explícita para a igreja. A multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada ao mundo por quem? Através de quem? Da igreja. Ela é multiforme porque ela está em todos os lugares, ela serve para tudo, mas ela também é plural. Por quê? Ela é para todos. A graça de Deus é para todos. O que Paulo fala escrevendo? Pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas também não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Lá atrás, o Senhor já sabia que realmente precisaríamos de uma fé inabalável. Para quê? Para ser testemunho. Para quê? Para exercer os dons. Para quê? Para ter amor pelos perdidos. Para quê? Anunciar a expansão do reino de Deus ao mundo todo. O que mais? Nós somos instrumentos, somos administradores, somos despenseiros dessa multiforme sabedoria de Deus. Eu já expliquei numa aula anterior sobre o despenseiro, mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso. O que é um despenseiro? Você sabe, na sua casa você tem uma despensa? Na sua casa você tem mantimentos? Na sua biblioteca você tem livros? Na sua empresa você tem um arquivo? Então, se você trabalha com essas coisas, mexe com isso, você é um despenseiro. O zelador de uma igreja, uma função que eu desempenho desde que eu me converti. Eu zelo pelas coisas da igreja. Você já reparou como que a função do zelador, muitas vezes, ela é pejorativa? Ah, fulano é zelador da igreja. Olha, irmãos, a responsabilidade de um zelador é zelar por todas as coisas que existem dentro de uma congregação. Cadeiras, material de limpeza, os livros, as salas, as chaves, tudo que precisa ser reposto, o funcionamento das máquinas de ar-condicionado, a pessoa da limpeza, os equipamentos, as guitarras, tudo é função do zelador. Se você nunca tinha pensado nisso, pense agora. Como é importante você entender
quem você é e a sua importância. Eu sou um despenseiro dessa multiforme graça do Senhor, dessa sabedoria do Senhor. Porque quando as pessoas precisam de algo, eu preciso estar pronto para fornecer. Eu preciso ter, como dispenseiro da palavra, eu preciso ter realmente um alimento sempre fresco para as pessoas. Esse é o papel de um pastor, esse é o papel de um líder, ter alimento fresco para as ovelhas. Ter um alimento realmente saudável, um alimento dentro da validade. Sabe aquela validade que você tem nos produtos? Você não pode deixar uma pessoa comer um alimento vencido. E isso é papel do dispenseiro. Você tem que olhar. Você precisa saber aonde estão os livros da Bíblia. Você precisa saber como colocar a palavra. Você precisa saber como temperar um alimento, temperar a vida de uma pessoa. Isso é ser um dispenseiro. Para quê? Você tem que estar o tempo todo em sobriedade e em vigilância. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes tinham óleo. Que nunca falte, meu amado, o óleo de Deus sobre a sua cabeça. Que nunca falte a graça. Que nunca falte a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a interpretação. Que nunca faltem os dons de Deus sobre a sua vida. Para que você possa andar em sobriedade. O que mais? Você precisa ter experiência. Ser experimentado nas coisas de Deus. É isso que te faz crescer. Para quê? Ter atitude. Irmãos, eu costumo brincar o seguinte: seja um crente de atitude. Numa aula passada eu falei sobre 2 tipos de crente, o chuchu e o beterraba. Não sei se você se lembra disso. O chuchu é aquele que onde ele está, ele não tem atitude, ele toma o gosto das coisas, ele toma o sabor, ele toma a cor. Mas o crente beterraba é aquele que realmente marca o lugar onde ele está. Ele deixa uma cor, ele deixa um sabor, ele deixa vida, ele tem atitude diante das pessoas, tem atitude em pregar o evangelho, tem atitude em ser diferente. No mundo onde a corrupção domina, aonde os maus tratos dominam, seja uma pessoa que ame, para que você possa realmente desempenhar esse papel da multiforme, ser um dispenseiro zeloso, acolhedor. O altruísmo precisa fazer parte da nossa vida. O que é altruísmo? É você considerar as outras pessoas superiores a você. É você realmente deixar de fazer muitas coisas pelas outras pessoas. Por amor. Não por constrangimento, não por obrigação, não para parecer, não para ser bonito para os outros, não, mas para poder realmente praticar o que Jesus Cristo fez. Para que você possa realmente ter bom trato com as pessoas, a hospitalidade. Vamos praticar a hospitalidade, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de restrição, vamos praticar a hospitalidade, sabendo receber as pessoas pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo que for. Qual for o instrumento que você tiver nas suas mãos, use isso para glorificar o nome do Senhor. E tudo mais, amor, precisamos ter. O que a palavra de Deus fala em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Foi para isso que nós somos chamados. É com muita alegria que nós chegamos ao final desse trimestre falando sobre essa multiforme sabedoria de Deus. É ela que nos impulsiona, é ela através do Espírito Santo que faz as coisas acontecerem na nossa vida. Olha o que a palavra fala lá em Pedro. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos ler de novo? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Lembra de tudo que nós estudamos? Vamos fazer uma revisão rapidinho dos temas que nós estudamos nesse trimestre, falando sobre os dons espirituais, ministeriais. O que nós estudamos? Os dons de revelação, quais são eles? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento. Lembra que nós falamos? É muito importante no tempo que nós temos vivido ter discernimento das coisas. O que mais? Os dons de poder, a fé. Estamos falando hoje também fé. Precisamos manifestar essa fé, desenvolver essa fé, praticar essa fé. Os dons de curar, operação de maravilhas, né? Quantas coisas Jesus fez disso para nos ensinar. Os dons de expressão, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas.
Por que é importante a interpretação? Você se lembra? Não adianta a pessoa falar no meio da congregação e todo mundo ficar só ouvindo. É preciso que se levante alguém para interpretar. É preciso que se levante alguém para dizer o que Deus quer realmente falar com cada um de nós. Os dons ministeriais, né? O apóstolo, não se esqueça disso. A minha mãozinha aqui. O apóstolo, lembra? Profeta, assim diz o Senhor. O evangelista, o pastor, a aliança de Deus com a igreja e o mestre, que vai realmente aonde aqueles não podem, muitos, ensinar e esmiuçar. Essa aula desses ministérios precisa ficar realmente gravada no seu coração. Falamos também sobre o diácono, sobre o presbítero, o bispo, ancião, né? E hoje a última aula, falando sobre realmente essa multiforme. E é assim que nós precisamos seguir em frente. É com essa consciência de que somos uma igreja forte. Precisamos ser uma igreja realmente cheia de poder, mas, acima de tudo, cheia de amor pelo pecador. Que você seja um instrumento realmente de Deus na vida das pessoas. Que esse trimestre tenha servido para você estudar mais a palavra, para você se dedicar realmente a tirar um tempo seu, precioso na presença do Senhor, buscando a orientação, buscando realmente a santificação para a sua vida, e que você esteja preparado para o próximo trimestre para falar sobre um tema muito atual, um tema realmente que nós precisamos. Eu, se fosse você, não perdia. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal, não perca essas aulas, separe 15 minutos da sua manhã para você realmente poder, junto com a gente, lembrar essas coisas. Eu disse para o pastor Marcos outro dia, é muito interessante quando você escuta alguém falando de um assunto que você já sabe. É bom para você relembrar todas as coisas que a palavra de Deus tem para nós. Que você seja abençoado, que você seja abençoada com todo esse material e que o Senhor possa te guardar em nome de Jesus. Até a próxima, fiquem com Deus, um grande abraço para vocês.